você tem dúvida na hora de usar a vírgula? Você ainda acha que vírgula é respiração? Você não sabe se coloca a vírgula quando você respira ou não? Se você tem dúvida, nesse vídeo eu vou mostrar para você 7 situações em que você vai precisar empregar a vírgula. E sabendo essas 7 situações, vai ficar bem mais fácil na hora que você for, de repente, resolver uma questão, responder a um exercício, escrever um texto, vai ficar mais fácil de você empregar a vírgula de maneira correta. Eu sou a professora Eliane Vieira. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Faz o seguinte agora, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita aí e se inscreve, deixa o seu like, porque a aula de hoje está bastante especial. Eu quero falar com você da nossa, na verdade, primeira situação. Quando você vai empregar a vírgula? Bom, a vírgula é utilizada para separar o quê? O tal do aposto explicativo. Mas, Eliane, calma aí, que história é essa de aposto explicativo? Basicamente, o aposto é um termo de natureza substantiva que ele vai fazer o quê? O nome já está dizendo, ele vai explicar um termo anterior. Então, se houver esse aposto explicativo na frase, o que vai acontecer? Você vai precisar colocar a vírgula. A vírgula será obrigatória. E só lembrando o seguinte, no início do vídeo eu falei questão de respiração, vírgula não tem nada a ver com respiração. Tem tudo a ver, sabe com o quê? Com análise sintática. É isso mesmo, é por isso que muita gente acaba se enrolando na hora de empregar esse sinal de pontuação. Mas eu quero te mostrar aqui 2 exemplos sobre o aposto explicativo, ou seja, sobre o emprego da vírgula no aposto explicativo. Olha só para essa primeira frase, ó. Rafael, irmão do Marcos, vendeu o carro. Se eu fizesse o seguinte aqui, ó. Simplesmente elimino tudo isso aqui e falo para você, ó, Rafael vendeu o carro. Se você conhece mais de um Rafael, talvez você fique em dúvida. Aí eu falo para você o seguinte, ó, é o Rafael. Mas que Rafael, Eliane? É o Rafael, irmão do Marcos. Quando eu falo irmão do Marcos, percebeu que eu estou explicando quem é esse Rafael? Se eu estou explicando, isso aqui é um aposto explicativo. E se é aposto explicativo, eu preciso necessariamente colocar as vírgulas. O aposto explicativo, nesse caso aqui, ele está no meio da oração. Foi por isso que nós utilizamos essas 2 vírgulas aqui. Se ele estivesse lá no final, você só colocaria uma vírgula. Então, a vírgula separa obrigatoriamente o aposto explicativo. Mais um exemplo, ó, Marta, a dona da loja de celular, é boa pessoa. Bom, digamos que eu queira eliminar tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui. E aí eu falo para você, Marta é uma boa pessoa. Só que você conhece várias Martas. E aí eu preciso explicar de que Marta eu estou falando. Quando eu faço isso, eu utilizo na língua portuguesa o tal do famoso aposto explicativo. E para utilizar esse aposto explicativo, o que eu tenho que fazer? Se eu colocá-lo no meio da frase, eu preciso pagar um pedágio. E eu pago esse pedágio por meio da vírgula. Então, eu coloco uma vírgula aqui, ó, depois da Marta, e outra vírgula aqui depois de celular, porque tudo isso aqui está explicando quem é a Marta. Da mesma forma que, ó, irmão do Marcos, tudo isso aqui está explicando quem, na verdade, é o Rafael. Então, não se esqueça, primeiro caso, a primeira situação em que você vai precisar utilizar a vírgula. Ela vai ser utilizada para separar o aposto explicativo. E qual é o segundo caso? Vamos ver agora. A vírgula separa o vocativo. O vocativo é como se fosse o lobo solitário da análise sintática ou da gramática. Ele é um cara que não está nem aí nem para o sujeito, nem para o predicado, é um cara que anda sozinho, tem as suas próprias regras. Esse é o vocativo, essa é a principal característica do vocativo. E além disso, também é muito importante, o vocativo é o chamamento, é com quem você está falando. Então, com quem você está falando, como eu disse, é o vocativo. Se aparecer o vocativo na frase, o que você tem que fazer? Coloca lá uma vírgula para você ser bastante feliz. Olha só,
esses dois exemplos. Rafael, você já almoçou? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando o Rafael, estou falando com o Rafael. Se eu estou falando, chamando o Rafael, significa que esse Rafael aqui é o nosso vocativo. E, como eu disse, segundo caso, segunda situação, a vírgula separa obrigatoriamente o vocativo. Então, eu preciso colocar essa vírgula aqui para o meu coração ficar tranquilo. Então não se esqueça, o vocativo é o chamamento, é com quem eu estou falando. Se eu estou falando com o Rafael, se eu estou perguntando ao Rafael, Rafael, você já almoçou? Esse vocativo precisa vir marcado com a vírgula. Veja a frase número 2, ou a segunda frase aqui. Venha depressa, meu filho. Eu estou falando com quem? Com o meu suposto filho. Se eu estou falando com essa pessoa, com esse filho aqui da frase, o que eu tenho? Eu tenho um vocativo. Por quê? Porque o vocativo é o chamamento. O vocativo é com quem eu estou falando. Se eu estou falando aqui com o meu filho é o vocativo. E esse vocativo, como nós vimos, a nossa segunda situação, ele vem separado por uma vírgula. Então, essa vírgula aqui é obrigatória. Você não pode deixar de colocar essa vírgula aqui, nem no Rafael e nem no meu filho aqui nesse contexto, e nem qualquer vocativo que aparecer por aí em qualquer frase. E lembrando o seguinte, que o vocativo, ele é um cara que passeia na frase. Não importa se ele está no início, se ele está no meio, se ele está no final. Não importa a posição dele na frase. O que importa é que você vai precisar colocar uma vírgula para separar o vocativo. Tudo bem? Vamos à nossa terceira situação. Essa aqui é um pouco pomposa, ó. A vírgula separa expressões retificativas. Eliane, que história é essa de expressões retificativas? Retificar é corrigir. Então, expressões retificativas são expressões que corrigem alguma coisa na frase. Fica mais fácil de você perceber com o exemplo. Olha só, comprei um anel de ouro. Isto é de prata. Então aqui esse de prata, esse isto é, ele introduz uma correção na frase. Não foi um anel de ouro que eu comprei. Quando eu falo assim, ó, comprei um anel de ouro. Na fala a gente fala, não é de ouro não, é de prata. Mas na escrita a gente precisa utilizar expressões retificativas. A gente precisa utilizar essas expressões para dizer assim, olha, não é bem isso aqui que eu disse, não. É exatamente o que eu estou falando a partir de agora, o que eu vou falar a partir deste ponto. Então, isto é uma expressão retificativa. Aqui eu estou falando especificamente das retificativas, mas existem também expressões explicativas que a gente vai precisar colocar a vírgula, mas eu vou falar sobre elas em um outro vídeo. Então, nessa expressão, isto é, retificativa, eu vou colocar obrigatoriamente as vírgulas. Então, as vírgulas separam de forma obrigatória as expressões retificativas. Mais um exemplo. Fernando faz aniversário em agosto. Aliás, em setembro. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente corrigi uma informação. Como é que é na fala, na oralidade? Eu simplesmente digo, Fernando faz aniversário em agosto. Não é agosto não, é setembro. É assim que a gente faz. Mas na escrita não dá pra gente botar, não tem como. Nós temos expressões próprias que cumprem esse papel de retificar, de corrigir a informação dita anteriormente. Então eu tenho aqui, nesse caso, o aliás, e ele vai vir aqui entre vírgulas. Então não se esqueça, terceira situação, a vírgula vai separar expressões retificativas, somente lembrando, são expressões que vão corrigir alguma coisa que foi dita anteriormente. Situação número 4. A vírgula separa orações coordenadas assindéticas. Eliane, lá vem você com essa história de orações. Eu nunca consegui entender orações. Coloca aqui embaixo no comentário se você tem dúvida em relação às orações, tanto coordenadas quanto subordinadas. Eu vou fazer
Dependendo de se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo bem passo a passo ensinando as orações coordenadas e as orações subordinadas, ok? Então deixa aqui no comentário se você quer ver esse vídeo aqui no canal. Bom, a vírgula, como eu disse, ela vai separar as orações coordenadas assindéticas. Tá vendo que vírgula é sintaxe? Vírgula não é respiração, tem nada a ver com respiração. É sintaxe, é essencialmente sintaxe, análise sintática. E além disso, um pouquinho, uma coisinha assim, 1%, aquele 1% de quê? De semântica, de sentido. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Hoje eu quero só te mostrar 7 situações. Então, o que são essas orações coordenadas assindéticas? De forma muito, mas muito resumida, são orações independentes, elas não dependem sintaticamente das outras orações, e além disso, são orações que não apresentam conectivos, por isso elas são chamadas de assindéticas. Vamos ver isso na prática que eu acho que fica mais fácil. Ó, quando eu falo Virgílio bebeu, bom, isso aqui é uma oração. Tem um verbo, é uma oração. Eu falo chorou, também é mais uma oração. Eu falo gritou, também é mais uma oração. Eu falo dormiu, também é mais uma oração. Mas até esse momento aqui, ó, até essa parte, até esse muro aqui, ó, até esse muro, as orações não estão ligadas umas às outras, ou seja, elas são independentes, e além disso não tem conectivo, não tem conjunção. Só essa última aqui que tem conjunção, e dormiu. Então eu não quero falar sobre ela nesse momento, mas eu quero falar sobre as outras. Percebeu que em cada uma delas existe uma vírgula aqui, ó, vírgula aqui e mais uma vírgula aqui. Para quê? Para separar essas orações coordenadas assindéticas. Então, isso aqui, ó, Virgílio bebeu, é uma oração coordenada assindética. Virgílio chorou, é uma oração coordenada assindética. O que eu tenho que fazer? Colocar aqui a vírgula para separar essas duas orações. É isso que eu tenho que fazer. É obrigatória essa vírgula aqui. Tenho mais orações? Tenho, tem mais essa aqui, ó. Gritou, Virgílio gritou. Então, uma oração coordenada assindética. O que eu tenho que fazer aqui para separar essa oração aqui? Eu vou colocar número 1, número 2, para ficar bonito isso aqui, e número 3. O que eu tenho que fazer para separar a oração número 3 da oração número 2? Isso aí, eu tenho que colocar uma vírgula nessa história aqui para separar essas orações. Então, as vírgulas separam orações coordenadas assindéticas. Mais um exemplo. O pintor chegou, pegou a tinta, pegou o pincel e fez o quê? E começou a trabalhar. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho a primeira oração. O pintor chegou. Essa oração é independente. Consigo entender tudo dessa oração. Ah, o pintor chegou. Ponto. Acabou. Posso colocar até um ponto ali que fica, meu coração fica em paz. E o seu coração também fica em paz. Por quê? Porque essa oração é independente. Eu não preciso de uma outra oração para que eu entenda essa oração aqui. Então, ela é uma oração coordenada. Ela é assindética? Ela é assindética. Por quê, Eliane? Porque não tem conjunção. Se não tem conjunção, é assindética. E se tiver conjunção? Ela tem um outro nome, sindética. Mas a gente não vai falar sobre ela, esse tipo de oração, agora. Meu foco aqui é vírgula. Bom, então essa oração eu já vi que a oração número 1 é uma oração coordenada assindética. Só tem uma oração? Não, eu tenho mais uma outra oração aqui, ó. Pegou a tinta. Isso aqui é a nossa segunda oração, que também é oração coordenada assindética. O que eu tenho que fazer para separar a primeira oração da segunda oração? Eu tenho que colocar essa vírgula aqui, que quase não está aparecendo, mas ela está aqui. Eu tenho que colocar essa vírgula aqui. Perfeito, para separar essas duas orações. Tenho mais uma oração? Tenho essa terceira aqui, ó. Pegou o pincel. Então, essa é a terceira oração, oração coordenada assindética. O que vai acontecer aqui? Eu tenho que separar a segunda oração da terceira. Não é bagunça isso aqui, não. Tem que separar, ficar tudo bonitinho, cada uma ali no seu quadrado. Então, eu tenho que separar essa oração. O que eu faço? Eu coloco uma vírgula aqui. Mas, Eliane, olha só.
Será que eu estou entendendo bem? Eu vou precisar estudar o que é aposto, o que é oração coordenada, o que é vocativa até esse momento. Expressões retificativas para eu saber empregar a vírgula. Exatamente isso. É isso que você vai ter que fazer. Só que, o que acontece? A vírgula, ela deve ser estudada mais lá para o final, mais para o final dos seus estudos. Porque antes você tem que aprender o que é vocativo, o que é uma oração coordenada, o que é uma oração subordinada, o que é um objeto direto, um objeto indireto, que aí depois a gente vai ver que a vírgula não pode separar o objeto direto do verbo, por exemplo. Então é tudo isso, só que você tem que fazer essa parte de forma organizada, em uma sequência organizada para você não se perder. Se você quer aprender todos esses assuntos de forma organizada, o que você estuda primeiro? Qual é o segundo passo? Qual é o segundo assunto que eu estudo? Para você não se perder, porque língua portuguesa é assim. Se você estudar de forma aleatória, você acaba se perdendo, fica anos e anos estudando várias coisas e nunca aprende nada. Isso daí não é produtivo para os seus estudos, obviamente. Mas se você quiser aprender de forma organizada, de forma sequencial, de forma assim, da maneira que eu estou mostrando aqui, bem passo a passo, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer meu curso de português. Entra aqui no link, dá uma olhada no vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar, tudo bem? Então, a gente viu aqui a nossa quarta situação. Ótimo! O que eu tenho que fazer? A gente tem mais uma oração aqui, só que essa oração aqui, ela não é importante para o foco do nosso vídeo. É a quarta oração, mas mesmo assim, eu vou colocar assim, quarta oração. Não vou classificá-la porque... para não confundir muito, porque ela tem uma outra nomenclatura, tudo bem? Foco aqui é vírgula. Então, a gente já viu aqui que a gente vai utilizar as vírgulas para separar as orações coordenadas assindéticas. Tem mais caso? Tem. Caso número 5. A vírgula também separa elementos de uma enumeração. Eliane, que história é essa de enumeração? Enumeração é muito simples. É só você pensar nisso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é enumeração. Então, se você colocou um elemento, depois você vai citar outro, e você tem que colocar a vírgula. Não pode deixar sem vírgula. Tem que ter vírgula para separar os elementos de uma enumeração. Vamos ver alguns exemplos? Olha só. Comprei pizza, comprei pastel, comprei cachorro-quente, comprei refrigerante. Eu comprei 4 coisas. O que eu tenho que fazer? Eu não posso colocar essas 4 coisas em um bloco só, não. Eu tenho que separar, ó. Então, eu comprei, número 1, pizza. Eu também comprei, número 2, pastel. Eu também comprei, número 3, Nossa, eu estava com fome aqui, hein? Cachorro quente. E, número 4, eu comprei um refrigerante. Perfeito. Se eu tenho aqui elementos de uma enumeração, o que eu tenho que fazer? Eu preciso utilizar a vírgula para separar esses elementos. Para colocar todo mundo ali, ó, separadinho, em ordem, e uma forma de enumeração. Então, comprei pizza, vírgula. Só comprei pizza? Não. Comprei mais coisa. Comprei o quê? Pastel, vírgula. Comprei cachorro quente. Se eu tivesse comprado mais coisas, sei lá, comprei um sonho. Então, cachorro quente, vírgula, sonho e etc. Comprei uma bomba de chocolate, vírgula. Tudo, vírgula. E no final, se eu quero fechar essa enumeração, eu utilizo o E, então, e refrigerante. Aí não vai a vírgula. Eu só utilizo a vírgula para separar esses elementos aqui, os elementos da enumeração, tudo bem? Mais um exemplo, ó. Coloquei um vestido, uma calça, 2 blusas, uma meia, um casaco e uma bermuda na minha mala. Então, simplesmente, coloquei vários itens na minha mala. Coloquei o primeiro item, que foi um vestido. Coloquei o segundo item, que foi uma calça. Coloquei o terceiro, que foi uma blusa. Na verdade, 2 blusas. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3. Além disso, eu coloquei uma meia. Então, eu coloquei a meia número 4. Depois, eu coloquei um casaco, número 5. E eu coloquei uma bermuda. Então, esse aqui é o número 6. Coloquei uma bermuda. Então, perceba o seguinte, que eu tenho elementos aqui, ó, em uma enumeração. 1, 2, 3, 4. É a melhor forma de você perceber
se ali existe uma enumeração. Pensa no 1, 2, 3, 4, 5. Fica mais fácil para você. Então, quando você tem esses elementos em uma enumeração, você precisa colocar a vírgula para separar esses elementos. Então, eu coloquei a vírgula aqui, estou feliz, estou tranquila. Situação número 5. Vamos ver a situação número 6. Antes disso, se você estiver gostando do vídeo, faz o seguinte, deixa o seu like agora, senão você esquece. Tem um negocinho assim, ó, para cima. Aperta lá, aquilo ali é o like que a gente fala tanto aqui. Aperta lá o like, dê um gostei aqui nesse vídeo, porque é importante eu saber que você está gostando desse conteúdo. Então, se você ainda também não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, porque vai ter bastante coisa interessante aqui da língua portuguesa, ok? Então vamos lá, ó, número 6. A vírgula separa nas datas o nome do local. Então é por isso que você coloca aí, por exemplo, Rio de Janeiro. Então, coloquei aqui, ó, Rio de Janeiro, isso aqui é o nome, é o local onde eu estou escrevendo, por exemplo, essa carta, enfim, qualquer coisa. Então, é Rio de Janeiro, vírgula, tem que ter essa vírgula aqui. Não pode escrever tudo direto, não. Rio de Janeiro, 15 de julho, não. Tem não. Isso aqui não é bagunça. Você tem que colocar essa vírgula bonitinha para separar o quê? O nome do local de quê? Da data. É isso que a gente está fazendo. São dois blocos aqui, ó. É o local desse lado e a data desse lado. Então, eu não posso ficar com isso aqui solto, não. A gente faz o quê, ó? Coloca uma vírgula aqui. Então, nome do local, data, pum, vírgula no meio. Aí fica tranquilo. Sergipe, vírgula, 20 de janeiro de 1956. Então, você precisa colocar sim a vírgula. Essa vírgula aqui é obrigatória. Todos os casos que eu estou falando aqui nesse vídeo são casos obrigatórios em relação ao uso da vírgula. Então, você vai colocar sim a vírgula para separar o nome do local das datas, tudo bem? Da data em si. Depois, vamos para o nosso último caso, a última situação. A vírgula separa orações adversativas. E aqui é importante você saber o seguinte, ó. Neste vídeo eu vou falar somente sobre orações adversativas, mas a vírgula separa também outros tipos de orações, as orações conclusivas, as orações explicativas, mas eu quero falar sobre elas detalhadamente em um outro vídeo. Inclusive, se você quiser uma segunda parte aqui desse vídeo de emprego da vírgula, deixa também seu comentário, que eu quero saber se você quer assistir a mais aulas sobre o emprego da vírgula. Então, a vírgula separa aqui especificamente, repito, as orações adversativas. Não significa que ela não vá separar outro tipo de oração. Ela pode sim separar. Como eu disse, ela separa também as orações coordenadas conclusivas, por exemplo. Mas neste vídeo, quero falar só sobre as adversativas. As adversativas indicam a ideia de oposição. Oposição. Ó, olha o exemplo. Ele foi ao encontro. Porém, o que aconteceu? O cara foi ao encontro, mas ele chegou atrasado. Ideia de oposição. Quem indica essa ideia de oposição é o tal do porém aqui. Não quero me aprofundar nisso, porque isso aqui não é uma aula de oração adversativa. É o tal do porém aqui nesse contexto. Mas o que eu quero te dizer é que a vírgula, ela vai separar essa oração adversativa. Então, eu tenho a primeira oração, que a gente já conhece, a oração coordenada assindética, e eu tenho essa segunda oração aqui, vou deixar a vírgula ali no meio, só para a gente colocar uma seta bonita ali, para você não esquecer. Essa aqui é a oração coordenada sindética adversativa. Ideia de oposição expressa pela conjunção porém. O que eu tenho que fazer? Eu preciso obrigatoriamente colocar essa vírgula aqui, ó. Vírgula, 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 para separar essa oração adversativa aqui da oração coordenada assindética, ok? Então, essa aqui é a oração número 1, essa aqui é a oração número 2, para ficar claro para você. Mais um exemplo antes da gente terminar. Todos trabalham muito, vírgula, mas poucos guardam dinheiro. Eu tenho uma ideia positiva, todos trabalham muito. De certa forma, isso é algo positivo. Só que do outro lado eu tenho, ó,
Todos trabalham muito. O que a gente supõe? Ah, todo mundo junta dinheiro, todo mundo guarda dinheiro. Só que não. Isso aí. Quem é esse só que não? É esse mais aqui, ó. O mas. Ele indica uma ideia de oposição, uma ideia contrária. Todos trabalham muito, mas são poucas as pessoas que guardam dinheiro. Isso aqui, portanto, é uma oração coordenada sindética adversativa. Ela é uma adversativa, ela indica oposição. Então, se eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma vírgula aqui para separar essa oração adversativa da oração o quê? Isso, da oração coordenada assindética, que é a oração número 1. Essa é a nossa oração número 2. Então, o que você viu aqui? Você viu 7 situações em que você vai precisar obrigatoriamente empregar a vírgula, colocar a vírgula com segurança, sem medo, porque você viu que nessas 7 situações a vírgula é obrigatória, ok? Se você gostou desse vídeo, o que você faz? Se você ainda não é inscrito no canal, você está perdendo tempo. Você precisa se inscrever nesse canal, então já aproveite e se inscreva agora. E se você também gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui com sugestões de vídeos, se você gostou da aula, enfim. E se você quiser aprender português de uma forma simples, prática e objetiva, da maneira como eu mostrei aqui para vocês, isso aqui é só um pouquinho daquilo que eu ensino lá no meu curso de língua portuguesa. Basta você clicar no link que está aqui abaixo desse vídeo para você conhecer o curso, ok? Um abraço, bons estudos, boa semana e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!